Bom, evolução do cérebro e inteligência. Pode passar. Como foi dito anteriormente pela Paulinha, né, o cérebro ele é um órgão que ele tem um alto consumo energético. Apesar dele ter cerca de 2% do peso corporal, ele é responsável por 25% do nosso consumo energético, ou seja, uma demanda extremamente alta para o funcionamento. Em relação a outros primatas, ele tem um tamanho de 3 vezes maior do seu tamanho total. E aqui a gente pode ver mais ou menos, né, os primatas modernos, claros, né? Chimpanzé, orangotango e gênero macaca, né? Sagui, os macacos de pequeno porte. Passa. Bom, para o desenvolvimento do cérebro existem algumas questões que eram chaves e acabaram sendo elaboradas 2 teorias de como isso ocorreu. A primeira delas foi proposta por Robert Martin. Ele disse que a taxa metabólica da mãe no período gestacional é a chave específica para esse aumento do tamanho cerebral no caso do feto. Já outro pesquisador, que é o Paul Harvey, disse que o tempo de gestação e o tamanho da ninhada estaria diretamente relacionado a isso. No caso primatas, né, eles têm um tempo de gestação extremamente longo e, num contexto geral, aí, 1 a 2 filhotes. Né? Existem casos extremos de até mais, mas são casos raros. No entanto, ambas as teorias elas requerem 2 fatores constantes, que é a oferta de alimento, uma oferta de alimento constante, com alto valor nutricional, e uma pressão mínima de predação, ou seja, viver em um ambiente relativamente seguro. Bom, possíveis causas para isso. Interação social, né? A Paulinha até falou mais ou menos sobre isso. Primatas e mamíferos em geral, eles são animais que vivem são grupos sociais, né? Mas qual a vantagem disso? Indivíduos adeptos, né, da construção de vínculos, de alianças, eles têm um sucesso maior na questão reprodutiva. Então, a partir do momento que ele cria vínculos, cria uma sociedade, a taxa de reprodução ela aumenta. Pode passar. E indo para a parte da alimentação, que a Paulinha falou, que é uma outra questão importante. Um estudo mais recente aponta que o Homo heidelbergense, que viveu registro de cerca de 800 mil anos atrás, ele que fez o uso mais extensivo do fogo como fonte de alimentação, né, para cozinhar seus alimentos e tudo mais. Mesmo que o uso sistemático do fogo tenha registros de 1 milhão de anos atrás. O que causou essa diferença? Por algum motivo, o Homo heidelbergense ele já teve uma massa cerebral muito maior em relação a hominídeos que vieram antes dele. Então, a expansão, o aumento considerável da massa cerebral foi muito maior a partir do Homo heidelbergense. Um desses motivos foi a questão da utilização do fogo, que permitiu a maior absorção de nutrientes. E aí a gente lembra que foi dito anteriormente, né? O cérebro ele é um órgão que utiliza muito da nossa fonte energética. Beleza, mas é um consenso, né, que o aumento gradativo ele possibilitou o desenvolvimento de características cognitivas, né? Construção de ferramentas, cozimento, caça, todos esses fatores que ajudaram o desenvolvimento humano. Mas, avaliando a questão do ponto de vista fisiológico, porque até agora nós vimos questões ambientais, mas qual é o mecanismo dentro do organismo que fez com que o cérebro tivesse esse aumento considerável, né? Cerca de 3 vezes do ser humano em relação aos primatas modernos. Bom, partindo desse questionamento, começou a se elaborar um certo raciocínio. O ser humano ele compartilha 99% do seu gene com outros primatas, né? Os primatas modernos. Desses 99%, o 1% que falta, ele é gene que são específicos, que são exclusivos dos seres humanos. Logo, existe um gene que ele é específico, ele vai ser exclusivo do ser humano e ele vai ser responsável pelo desenvolvimento cerebral. Partindo desse princípio, foi
desenvolveu-se uma pesquisa para encontrar que gene é esse e o mecanismo que ele atua. Pierre, esse sobrenome aí que vocês podem ler, ele, há 6 anos atrás, ele chegou nesse questionamento, né? Qual o mecanismo fisiológico, qual foi as engrenagens do organismo para o aumento cerebral. Ele desenvolveu toda uma linha de pesquisa utilizando células-troncos. Ele desenvolveu um mecanismo específico para essa pesquisa, mas que, de forma resumida, foi o estudo de células-troncos embrionárias para diferenciá-las em neurônios, né? Já que ele queria descobrir o mecanismo para o aumento cerebral. Então, essas células-troncos que ele estava utilizando em pesquisa, elas se tornavam neurônios do córtex cerebral. Até aí, beleza. No entanto, teve uma família de genes, que é o NOTCH2NL, ele percebeu que essa família de genes ela se expressava apenas nos genes dos seres humanos, dos organoides dos seres humanos, e não de outros primatas modernos, né? Chimpanzés, orangotangos e etc. Ou seja, esse gene ele é um gene exclusivo do ser humano, do Homo sapiens, e ele é um gene que está diretamente ligado ao desenvolvimento de tecido cerebral, né? No caso, crescimento cerebral. Dessa forma, essa família de genes ela é responsável pelo desenvolvimento de mais neurônios. É uma família que ela fica localizada no cromossomo 1, se eu não me engano. Pode passar. E aqui é uma frase de um dos pesquisadores, onde ele fala, eu copiei a frase toda, né? Vou ler aqui. É uma família de genes que tem origem em centenas de milhares de anos da nossa história evolutiva e com um papel fundamental no desenvolvimento do embrião. Descobrir que os humanos têm um novo membro dessa família envolvido também no desenvolvimento do cérebro é algo extremamente empolgante. Ou seja, nós temos uma família de genes que tem milhares de anos na história evolutiva do ser humano e que, junto com essa história evolutiva, nós temos ali, desde os primeiros primatas, dos primeiros mamíferos, nós fomos presenciando um aumento gradativo de massa cerebral. E a partir do uso sistemático do fogo, permitindo cozinhar, assar a carne, cozinhar os alimentos e tudo mais, a maior absorção de nutrientes favoreceu uma maior expressão, possivelmente, desse gene. Ou seja, é um gene que ele tem milhares de anos, é o gene responsável, mas que ele precisava de fatores ambientais que favorecessem a expansão da massa cerebral, porque não adiantaria nada o cérebro se expandir, sendo que na época os primatas da época, né, os hominídeos da época, eles não tinham a capacidade, o suporte nutricional para sustentar esse órgão que é extremamente importante e relevante. Então é isso, é uma pesquisa bem recente, ela é de 2016 ou 2017, se eu não me engano. E aí depois eu mando um videozinho no grupo que fala sobre um pesquisador da USP, ele fala bastante sobre essa questão do desenvolvimento cerebral e da alimentação. E é isso, valeu!